Sérgio Amadeu. Bem-vindo, Sérgio, tudo bem? Oi, Professor Dri. doutor, quase titular, Sérgio Amadeu, Dri. Ai, desculpa. Ana, Renato. Oi, não é titular. Quase titular. Estou chegando lá. Muito É Z1, como é que é o número aí? O quê? Como é que é a letra? Outro dia, Z não sei o quê, A não sei o que lá. Ah, não, eu sou associado 4. Associado 4. É um nível antes do titular. Vamos lá, né? Vamos lá. É isso. Serginho, seu amigo Donald ganhou a eleição nos Estados Unidos. Você que é um cara que tem grandes relações com os americanos, inclusive não pode entrar nos Estados Unidos, né? Mas... É que agora ficou mais difícil ainda, né? Apesar que os Estados Unidos têm uma política de Estado muito consistente. Tem coisas que não mudam, sejam democratas ou republicanos, né? Isso tem que ficar bem claro, né? Agora, sem dúvida nenhuma, o Trump ele vai fazer alterações, porque da outra vez ele já mostrou que ele jogou a política para um outro lado. Eu imagino que ele vai endurecer muito com a China. Isso já estava acontecendo com o Biden e ele vai acentuar essa política em relação à disputa tecnológica, disputa geoestratégica com a China. Ele vai também aumentar, né, aqueles arrobos, porque a base eleitoral dele exige que ele trate os imigrantes de uma maneira mais agressiva, e o México vai ter muitos problemas com ele, e eu diria, o Brasil também, viu, Renato, Dri e Ana. Por quê? Porque ele tem um olhar mais voltado para os Estados Unidos e, no caso, para a América, e é claro que ele participou de articulações dessa internacional da extrema-direita e que vai se sentir mais à vontade com a vitória dele. Então, eu não vejo que ele vai ficar numa posição de rolar as coisas sem tentar grandes interferências no Brasil, né? E, por sinal, vocês devem estar acompanhando, né? Existe... os Estados Unidos já tinham uma política estratégica relacionada à guerra, e isso levou os Estados Unidos lá atrás a fazer algumas opções extremamente arriscadas, né? Eles estão construindo eles pediram autorização para construir em 2015 um bunker, na verdade, que eles chamam de embaixada em Brasília, que é um bunker, 8 andares para baixo de Brasília, é um bunker militar, né? Porque nada que tem 8 andares para baixo é para visto para brasileiros entrar nos Estados Unidos. Eles desmentiram isso, né? O quê? Eles desmentiram, diz que há um andar só subterrâneo. Não me parece que seja isso. O projeto foi desmentido. O projeto está na mão do... Alguém tem que aprovar, eu não sei esse trâmite, Renato, mas esse projeto foi, na verdade, na época, divulgado pelo próprio representante da embaixada, na época, para o Globo. Eles divulgaram isso. Então, eles estão mudando, é isso? Eles estão mudando o projeto. Com a repercussão, né? Eu não acredito neles. Oi? Teve muita repercussão, né? Embaixada dos Estados Unidos desmente construção de prédio subterrâneo com 9 andares. Informações e imagens incorretas sobre a construção sendo divulgadas nas redes sociais. Matéria em vários lugares. Foi ontem isso, Sérgio. É diversionismo americano. Eu não acredito nos Estados Unidos em nada que eles falam, principalmente em relação ao Brasil e à América do Sul. Mas, agora, o cara vai ter que fazer, né? Independente se foi desmentido ou não, eu moro aqui em Brasília, a gente passa direto ali, eles estão numa super reforma. Vai ficar um negócio gigantesco, não sei se é para baixo, para o lado, para cima, mas vai ficar gigante. E ali, vocês sabem, dá para ir a
pé para a Praça dos Três Poderes, né? Está no fundo, está no quintal da Câmara, ali, dos anexos da Câmara, está no centro poder de Brasília, essa embaixada dos Estados Unidos. Eu só estou fazendo esse registro aqui, pode ser que não, mas a declaração deles ontem é de que vai ter um único andar, só para não ficar... Vamos esperar, aguardar. Serginho, agora, que repercussões você acha que pode ter no Brasil essa vitória do Trump? Olha, primeiro ele vai articular com as agências do Estado americano para poder interferir na política brasileira de maneira que favoreça a oposição ao atual governo. Segundo, ele vai jogar mais pesado em relação às articulações que o Brasil tem com a China. Ele vai provavelmente fazer ações, seja com as câmaras que eles atuam no Brasil, os grupos empresariais que eles atuam, para poder fazer com que o BRICS tenha menos força na ação do governo brasileiro. Eu acho que também, do ponto de vista político, ele vai usar a força dos republicanos e da articulação dele na presidência da República para ampliar, né, o apoio a essa extrema-direita, em especial que está hoje no PL, os bolsonaristas, etc. Eles vão atuar como ele já fez quando ele era presidente, numa situação mais complicada, porque tinha pandemia, estava um negócio bem difícil, mas ele recebia o Eduardinho, ele fazia articulações dos publicitários dele com o Eduardinho, filho do Bolsonaro. Eles vão, assim, a minha opinião é que no mínimo ele vai fazer isso. Duas coisas, então, resumidamente, ele vai apertar as agências norte-americanas para pressionar o Brasil de vários lados, para poder desbaratar possíveis ações mais autônomas em relação principalmente na direção dos BRICS, e ele vai agir politicamente, né? Isso certamente ele vai se tornar um polo de articulação de forças políticas brasileiras, empresariais, em apoio à extrema-direita na próxima eleição no Brasil. E, Sérgio, e que lições você acha que essa derrota do Partido Democrata, da Câmara, poderia dar para o governo Lula rumo a 2026, principalmente nessa questão da economia? Então, a economia americana, ela não estava tão boa, mas não estava tão ruim. É isso que eu acho que precisa observar. A economia americana, para falar a verdade, não estava ruim. No meu modo de ver, é óbvio que não teve aqueles crescimentos de outras eras, outras fases. Mas repare, essa coisa morna, quando você tem uma extrema-direita organizada, quando você tem empresários do tipo Elon Musk, eu não sei se vocês acompanharam ele no Twitter, porque o Twitter ficou um tempo inacessível no Brasil, exceto se você usa VPN. Mas se você acompanha o que alguns empresários, mas principalmente o Elon Musk fazia no Twitter, né, o jeito da campanha, você vê, era uma coisa assustadora, uma coisa, uma agressividade, uma desinformação em escala e discursos ideológicos de extrema-direita, discursos ideológicos, né? Então, na verdade, quando você tem um país que estava dividido, o Biden, com suas medidas, ele não debelou a extrema-direita. Nem sei se era possível. A extrema-direita continuou articulada, né? Eles continuaram atuando, eles tiveram vários tipos de... Mesmo tendo ocorrido a invasão do Capitólio, eles não se dispersaram, eles têm uma ação distribuída, tal como no Brasil, um pouco diferente lá, né? Mas eles continuaram nas redes sociais, eles avançaram nas redes sociais, e o que era a economia morna? A economia morna não consegue fazer frente a isso. Não consegue fazer frente a isso. No caso do Brasil,
eu acho o seguinte, o governo Lula, ele tem uma série de medidas bastante positivas, ele tem uma ação, o resultado de estabilização econômica foi surpreendente, ele tem um PIB que conseguiu melhorar nesse período curto, ele reorganizou determinadas exportações do Brasil, mas eu não sei se o que ele faz de políticas na área de saúde, educação, na área que as pessoas percebem também como melhoria nas condições de vida, eu não sei se isso é suficiente para fazer frente à avalanche que é a extrema-direita. A extrema-direita essa, que também nunca abandonou as redes sociais, ela deu uma mornada no bolsonarismo, mas a extrema-direita tem várias faces e ela está bastante consolidada. Ela tem lideranças muito fortes, políticas, né? E ela mostrou nas eleições municipais que essa política de ir para o centro, eu já falei isso aqui uma vez, ela é uma política equivocada e é uma política que vai piorando, porque o centro agora, o centro que é a direita centrão, desculpa, a direita centrão, a direita fisiológica, é uma direita que não tem compromisso com pautas de luta por melhorar a condição de vida da população. Ela tem, na verdade, um compromisso com proposições neoliberais que vão avançar. Vocês estão acompanhando o que o Tarcísio está fazendo no estado de São Paulo, né? Que você fala, o Tarcísio é um cara de centro-direita. Não, o Tarcísio é um cara de extrema-direita que está privatizando até mesmo escolas fundamentais, do ensino médio e fundamental, né? Quer dizer, nós, por outro lado, não estamos fazendo uma política diferenciada, e essa linha de alô mamãe para o centro, desculpa, isso aí não funciona. A linha Tato é uma tragédia. A linha Tato é uma tragédia. Nós temos que... Emendas dão voto, é claro que dão voto para a direita. Tanto é que ele perdeu base, né? Ele perdeu base, o Tato. Quem se elegeu no PT não foram... Ele perdeu vereadores nessa brincadeira, e ele tinha essa jogada de emenda. Então, eu não sei, cara, essa jogada, assim, esse afrouxamento do PT, essa ideia quaquá, eu não concordo, tá? Não concordo, eu acho que isso é o começo da tragédia. E eu não sei como inverter, porque o PT está cindido nisso. Não sei se meio a meio, não, mas tá ruim o negócio para o PT, porque o Quaquá é uma grande liderança do Rio, que o Tato tem uma base enorme em São Paulo, e essa política deles de ir para a direita não o salvará, muito menos o governo. Porque agora, Serginho, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, mas antes a Ana quer falar. Eu queria complementar essa pergunta para o Serginho, nesse raciocínio que ele está fazendo, porque antes de você entrar, a gente estava discutindo, a gente caiu naquela discussão se qual é... Alguém do chat fez a pergunta, não foi? Que a gente estava lendo, se era agora que era recomendável, digamos assim, para um 2026, ir ao centro ou radicalizar. A pessoa usou a palavra radicalizar, mas a gente entende que é ir pegar mais as bandeiras da esquerda. E aí a gente começou aqui um debate e acabou caindo naquela questão, não pode focar nas pautas morais ou identitárias, que o Azen assim denominou, tem que focar na economia. Mas aí eu queria fazer a seguinte pergunta, Serginho. Você não acha que a extrema-direita, e o Trump faz isso muito bem, ele pega, assim, com centralidade a pauta econômica, o bolso, você não está indo no mercado, mas ele associa e alia a esse discurso um discurso também moral e muitas vezes fascista mesmo, xenófobo e racista. Os imigrantes estão invadindo nosso país, a esquerda quer matar os bebês com aborto, etc. E aí, tudo bem, então isso eles estão fazendo lá do lado deles, né?
E aí nós ficamos aqui só na pauta da economia. Não vamos entrar nas pautas identitárias porque isso vai nos atrapalhar. Não são eles também que estão pautando a sociedade e acabam nos obrigando também a defender os valores e as bandeiras históricas da esquerda, né? Eu posso falar sobre essa questão rapidinho? Eu queria fazer uma observação, aí você já fala de tudo, porque é na mesma... Claro. Eu fico perguntando aqui, por que os resultados de Porto Alegre e São Paulo foram o que foram? Se a gente tinha pessoas que são os melhores quadros que representam essa luta pela esquerda, os melhores que a gente tem no Brasil, eu reputo que são Boulos e Maria do Rosário. Se esse fosse o problema, a gente teria resolvido com eles. Então, eu acho que não é esse o problema. E a esquerda? Fazer um discurso... com pautas, com certas pautas. Acho que o problema é mais tentar buscar nos resultados brasileiros o sucesso de Eduardo Paes e João Campos. Como eles conseguem estar na centro-direita e na centro-esquerda e ganhar eleições com ampla maioria. Eu queria fazer... Porque, assim, se a gente... Tudo bem, eu não estou aqui defendendo posições mais extremistas de ir à direita. Eu só estou querendo fazer uma ponderação. Eu acho que tem tom de cinza aí. E a gente está muito do discurso, principalmente da academia, Serginho, nesse negócio de preto ou branco. Não olha tom de cinza. Não, sim. Mas eu vou, então, começar pela questão da pauta da extrema-direita. A extrema-direita ela tem a capacidade de pautar a eleição. Eu tenho dito isso há algum tempo. Nós estamos vendo uma onda de extrema-direita. Eu queria deixar bem claro o que é essa onda. Essa onda é uma onda que defende valores, os valores econômicos. Portanto, eles não discutem economia como nós discutimos, com planilha, ele discute com valor, ele discute com a ideia de um empreendedor, ele discute com a ideia de que é necessário acabar com o paternalismo, que as pessoas conseguem produzir. E um país é rico porque as pessoas conseguem produzir. Então é um discurso que é o discurso da extrema-direita, né? É o discurso baseado no individualismo total, no mérito e na jogada toda de construir a partir de valores rígidos, quase que puritanos. Eles trabalham essa questão para trazer para a economia. Então é muito difícil a gente discutir economia com esses valores, mas eles misturam valores. É só você ver o Marçal, é só você ver o Bolsonaro, né? Ele diz, não dá para você... Eu vou lembrar uma frase do Bolsonaro, ele dizia assim, não dá para você ter salário e ao mesmo tempo ter emprego. Então ele fala assim, eu vou resolver esse problema aqui do emprego. E aí ele vai jogando o cara que tem carteira assinada contra o cara que não tem carteira assinada. Ele diz que o cara que não tem carteira assinada é o empreendedor e o cara que tem carteira assinada é o mole, é o cara que tem que ser combatido. Ele joga... o velho jogo está no Manifesto Comunista de 1848. Eles jogam isso, só que agora eles jogam nas redes sociais com efeitos dramáticos, com capacidade de comunicação. E nós fazemos o quê? A gente foi recuando, foi defendendo as instituições que a gente sempre combateu, a gente foi recuando a ponto de discutir problemas que são inimagináveis para uma população que tem uma dificuldade de sobreviver, que está na periferia, ficar discutindo planilha. Então, nós somos os caras da planilha. E o Eduardo Paes... ele é um cara de direita, ele é um cara que a gente vota contra a extrema-direita, que é o governador do Rio, que, aliás, tinha gente defendendo apoiar o governador do Rio nessa eleição, gente boa do PT. Como tinha gente boa do PT em São Paulo, que até o último momento queria apoiar o Nunes. Quer dizer, o Nunes que fez uma tragédia em São Paulo, urbanisticamente falando. Então, eu penso que quando eu falo de tratar da questão de não ir para o centro, eu não estou falando de ir para o centro político, eu estou falando retomar as discussões estruturais. Nós precisamos discutir estruturalmente o capitalismo, porque eles estão discutindo. Só que eles estão discutindo da seguinte forma: nós precisamos
acabar com esse tipo de Estado paternalista que segura os investimentos, que impede a liberdade econômica, eles estão nessa toada. E nós não estamos falando. Nós precisamos do quê? Nós precisamos de distribuição de renda radical, não dá para ter saúde privada do jeito que está, a educação do jeito que é inaceitável, a educação não é nem quartel nem empresa, se tem uma coisa que é avessa à ideia de educar, é a ideia de produtividade, e a gente tem que ir para o discurso que fala o futuro está em superar o capitalismo tardio. Nós precisamos mostrar isso com coisas concretas, mostrar, por exemplo, na minha sala de aula, um menino falou, uma professora, a medicina privada não é melhor, o Albert Einstein não é melhor? Eu falei, o Albert Einstein. Aí eu abri uma tabela de alguns convênios médicos para você ter acesso ao Albert Einstein. Aí o cara fala, porra, aí não dá, porque as pessoas não sabem disso. A gente fica cultuando, vamos fazer um acordo. Então, é nesse sentido. Eu não tô falando de coisas corriqueiras da política, porque aí a gente está perdido. A gente está perdido nesse terreno. E eu nem sei se dá para ganhar mais. A minha situação é essa. Então, o Boulos ficou travado o primeiro turno inteiro, porque o marketing aconselhava que ele não fosse o Boulos que ele tinha que ser. Queria dizer, a Maria do Rosário teve uma linha, na minha opinião, desastrosa, mas eu não vou entrar, eu não tenho dado suficiente no caso do Rio Grande do Sul para fazer esse debate. Mas eu queria, em São Paulo, o Boulos não era o Boulos. O Boulos, ele foi atenuado. Nós não batemos de frente. Ele, no segundo turno, foi o Boulos. E o resultado não foi melhor do que no primeiro. Ele já estava com 52%. Foi pior do que no primeiro. Rejeição. Mas foi pior do que no primeiro. A rejeição dele se aumentou. Subiu. Agora, o Boulos, então, porque não é uma coisa... Eu estou ponderando isso, Serginho, porque assim, não adianta. É simples. É só dar um passo para a esquerda. Não é simples. Não se faz de uma hora para outra. É isso que eu estou falando. Eu não acho que é radicalizando. Não é numa mudança de primeiro turno para segundo turno, gente. Não dá para fazer. E não é num ciclo absolutamente dominado, hegemonizado pela extrema-direita que você faz isso. Não, mas assim, eu ir para o centro, Rovai, eu vou conseguir ganhar o quê? Não, foi o que aconteceu. Vamos dar um exemplo objetivo aqui, né? Alianças que têm segurado a extrema-direita foram trapaceadas depois, mas foi aquela que deu certo na França. Trapaceada pelo Macron, que pegou e colocou um cara de centro ao invés de nomear um de esquerda, que era o Mélenchon, que tinha liderado a coalizão das forças de esquerda que foram mais votadas. Nova Frente Popular. Mas a Nova Frente Popular só tem possibilidade de ganhar se faz aliança. Se a esquerda consegue fazer aliança com o centro. É isso que eu estou defendendo. Eu acho que precisa rachar o centro, rachar parte da direita, conquistar votos ali e fazer políticas econômicas mais arrojadas. Políticas econômicas de desenvolvimento e de distribuição de renda. Não vai fazer, porque o modo centro não permite isso. O modo centro é dialogar com o neoliberalismo. O modo centro, na verdade, não tem. Mas me dá um exemplo de onde isso está sendo feito e está dando certo. O que está dando certo? Que teve não essa está dando certo. Não está dando certo em nenhum lugar. Uma guinada à esquerda e que foi... No Chile, Renato. No México está dando certo. No México está dando certo. No México não. O México não rompeu com o neoliberalismo. Aonde não está dando certo... Gente, que isso? Não, vamos fazer uma live aqui só sobre o México. Eles estão fazendo transformações. Peraí, o Chile... Acabaram de reestatizar a petroleira. Mas eu vou dizer o seguinte, no Chile, nós fomos para uma linha... No Chile é o casamento com a direita. É a direita, foi para o centro, foi para a linha Tato. Não dá certo. Nós vamos perder.
Não era o Podemos. Era um partido, era com. É um cara ingênuo, Renato. É um cara ingênuo. Era um partido que despertou forças, que não tinha uma estratégia, e aí ele levanta todas as oposições possíveis na Constituinte. Todas. Em vez de ter uma estratégia. Entende? Não tinha estratégia. Não foi uma tentativa de ir à esquerda na Constituinte, ou não? Não, ele teve tentativa. Todas as pautas identitárias estavam naquela Constituinte, todas. Sim, mas aí é que se preciso pensar. Se você coloca determinadas pautas que não são de esquerda, são pautas humanitárias, vou chamar assim, pautas nacionais, né? Aí o que acontece? Você chamou o clamor de várias regiões que tinham problemas com aquelas pautas de fortalecimento das etnias e tal, aquilo virou um problemaço, entende? Por outro lado, ele não era tão radical assim nas pautas econômicas. Quando a gente fala de pauta econômica, eu vou dizer o seguinte, nas pautas, vou melhorar minha frase, antissistêmica. Quem no mundo está colocando pauta antissistêmica? Ninguém. Por isso que a esquerda está sendo devorada. Porque a gente acha que agora dá para discutir o que está em questão no capitalismo mundial hoje, na minha opinião, é o que vem uma onda aí para destruir direitos que estão no Estado. A primeira onda neoliberal, ela pegou energia, transporte tem mais uma coisa que eles privatizaram, que foi o que estava no Estado de mineração, mas foi principalmente energia, transporte e telecomunicação, que eram coisas altamente lucrativas. Eles pegaram e jogaram, não tem quase nenhum lugar que isso é estatal, tirando poucos países europeus. Aí, a onda que está agora chama-se Previdência, Educação e Saúde. É uma onda mundial. E eles estão vindo para fazer esse acerto. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está pondo o Lehman dentro do MEC. E qual a proposta do Lehman? Né? Na área de tecnologia, o presidente vai pedir uma ênfase na inteligência artificial, viu, Renato? ênfase. De botar a inteligência artificial, vários aplicativos da universidade. Os reitores já estão falando. Se ele não tem um plano e não fez infraestruturas soberanas, sabe onde esse dinheiro vai parar? Já te digo, na Amazon, no Google e na Microsoft. Por quê? Porque ele não começa do começo. Então, por quê? Porque não pode começar do começo. A gente tem que ser mais comedido. Claro que tem que ser comedido, mas tem que começar o teu puxadinho de outras políticas. Não, mas, Serginho, não há outra política. Você vai pegar exemplos assim no governo Lula 1, você vai pegar exemplos assim no governo Lula 2, tem em todos os governos, a mais à esquerda ou menos. Naquele momento também, eu me recordo de que o governo Lula 1 foi extremamente criticado por setores da esquerda, como governo conservador, ou não? Foi, inclusive no governo Lula 1, surgiu o PSOL, você deve se lembrar, porque ele fez uma reforma da Previdência no setor público que não adiantou patavina nenhuma, que foi um erro por causa do Palocci, por causa do aceno à direita. O governo Lula 1 teve uma grande, na minha opinião, um grande efeito que foi apostar tudo em política social. E deu certo naquela época. Ele cria uma Bolsa Família consistente, eu não sei se é polêmico isso, mas para mim... Eu estou defendendo isso agora. A minha opção é por esse caminho. Se eu tiver uma defesa assim, proposta da Margarida, prefeita de Juiz de Fora. O Milton Cavalo já chegou, 2 minutos que a gente já sobe ele. Só terminar isso aqui. Margarida propôs tarifa zero, proposta da tarifa zero com um grande arranjo dos estados, municípios e federação. R$5.000 implementar esse desconto da aposentadoria e do imposto de renda, e pensar num projeto para, além do desenvolvimento industrial, aumentar o investimento como tem aumentado, também para esse novo empreendedorismo, esse trabalhador sucateado aí. Eu acho que se o governo... Isso em 2 anos dá para fazer. Muito mais que isso em 2 anos, Serginho e Ana, eu, sinceramente... Fazendo aqui eu acho muito difícil fazer. Eu acho o seguinte, se a gente mudar o discurso dá, mas na prática o que isso vai resultar? Não, na prática, se fizer erguer a sociedade para uma outra visão,
E se for mexer no imposto de renda, é muito simples. É muito simples. Se você for mexer no imposto de renda, é preciso mexer de modo mais radical e colocar no centro que a gente não acha mais que essas migalhas são suficientes. Eu não sei. Eu acho que tem propostas que chamam a atenção da sociedade e que dividem a sociedade. Não se faz política sem vítimas. Nós vamos ter que dividir a sociedade e avançar numa outra direção. Tomara que a gente tenha, porque o PT é muito forte, né? A coligação de esquerda, por mais que perde várias coisas assim, nunca foi tão bom assim para enfrentar direito em município, a gente não lança o número de candidatos suficientes, né? Tem todo esse problema também, que não é só não tem uma causa só, mas eu acho que por ter essa força, talvez a gente consiga ganhar mais ali naquela disputa, no olhar eletrônico, mas eu acho que estamos num risco muito grande.